Bom dia, pessoal. Ei, mais uma vez tem que olhar aqui o relógio, pelo amor de Deus. 9 de junho, né? 9, esqueça, a cabeça é ruim, velho. 9 de junho, quinta-feira. Eu vou contar um livro sobre o meu livro de cabeceira, o meu carro-chefe, Contos e Apólogos. Tem outros livros bonitos. Tem a Gênese, mas é um português muito difícil. Eu tenho que ler e traduzir para vocês, né? Não que eu estou chamando ninguém de analfabeto, mas são explicações verdadeiras sobre o surgimento dos planetas, do planeta Terra, né? Assuntos mais complicados. Então eu prefiro contar, me ater a contos pequenos, não só Irmão X, mas outros, Neio Lúcio, tem contos pequenos, é mais fácil de entender. E hoje eu vou ler um conto de uma pessoa que só acumulava dinheiro, rico demais, muquirana, não dava, não emprestava dinheiro para ninguém, enfim, né? Então o conto chama Dar e Deixar. Eu acordei um pouco tarde hoje, 5h33 já, daqui a pouco começa a fazer barulho. Quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior e foi atendido por um espírito de luz que velava, solícito, com surpresa, verificou que seu nome não constava entre os esperados do dia. Ele olhou na relação, né? E não viu o nome dele. Ele não estava indicado para entrar no plano espiritual, né? Mas ele virou pro espírito de luz, fiz muita caridade, alegou irritado, já irritado, puto da vida, né? Doei quanto pude, protegi os pobres e os doentes, amparei as viúvas e os órfãos, quanto fiz lhes pertence, ó Deus, onde a esperança dos que se entregaram às promessas de Cristo? Ele falando para o emissário de Jesus, né? Que tomava conta da entrada do plano espiritual, no plano de luz, né? Tipo o nosso lar, né? Ele queria entrar, mas ele teve que dialogar primeiro com o servidor do maior, do maioral, né? De Jesus. E passou a choramingar em desespero, enquanto o funcionário celestial, compadecidamente, lhe observava os gestos, né? Ele clamando, não é possível, eu dei tanto, dei isso para ele, ajudei, então. Fragoso traduziu o próprio pesar na boca. No entanto, a consciência, como que instalada agora em seus ouvidos, instava com ele a recordar. Ele só se lembrava, né? Inegavelmente, amontoava vultuosos bens, atingira retumbante êxito nos negócios a que se afeiçoara, e dependera-se do corpo terrestre no cadastro dos proprietários de grande expressão. Era um homem muito rico, famoso na cidade, né? Respeitado e tudo. Não conseguia visitar pessoalmente os necessitados. É aí que eu falo. Ele não conseguia, só doava, mandar construir igreja, centros, isso, aquilo, outros, escolas, mas ele não ia. Eu já falei isso no meu canal. Vá, veja o sofrimento. Não é só parar uma limusine na porta, um carro de luxo, entrega para aquela responsável lá 10 mil reais, fala que todo mês eu vou mandar. Desce do carro, vai ver as criancinhas doentes. Isso é que é doar, isso é que é caridade. E ninguém faz. Prefere assinar um cheque. Constrói uma igreja lá na cidade tal, que o pessoal do evangélico, isso vai ser bom porque politicamente para nós, sempre visando interesses, né?
voltando aqui, ele não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava cada dia na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Rico demais, né? Jamais obtivera folgas para ouvir um pobre qualquer, um indigente, um pedidor de esmola. Nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte, que se avizinhava inflexível, porque quando a morte bate na porta, é a hora, né? Não tem mais, não dá tempo para nada, né? As mulheres infelizes, voltando aqui, nunca pudera dispensar um minuto sequer às mulheres infelizes, grávidas, né? Pobres, que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que lhe avizinhava, inflexível, organizava generoso testamento. Ele preveu que ia morrer, chamou o escrivão, advogado, e fez um generoso testamento, longo, porque ele tinha muito dinheiro, né? E assim, agindo às pressas, né? Não esquecera das instituições piedosas, das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que pretendia criar. Ele pretendia criar outras igrejas, instituições de caridade, lares, enfim, né? Por isso, em 4 dias, dotara-as todas com expressivos recursos, recomendando-se-lhes as preces, né? Ele organizou para advogado, doando para as igrejas, instituições, essa, aquela outra, essa que eu vou fundar, não fundei, mas pode fundar, o dinheiro está aqui, enfim, organizou um testamento desse tamanho, né? Porque ele ia morrer, estava morrendo, né? Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo. Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes da atribulada viagem do túmulo? Isso aqui é uma pergunta do autor. Não era conveniente ele fazer doações quando novo, desde novo? Visitar o próximo, os caridosos, ir nos lares, ver as criancinhas deformadas, fazerem doações, como eu sempre falo, né? Já falei várias vezes no meu canal. Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, a entidade angélica, o espírito de luz, né? Rogou o espírito de luz tomasse em consideração a legitimidade de suas demonstrações de virtude, né? Ele queria ouvir o que ele realmente fez, né? Reafirmando que a caridade por ele, afetuada, deveria ser o passaporte justo ao acesso ao plano de luz, né? Então o emissário de luz, o espírito de luz que guardava lá a entrada, quis ouvir o que ele fez. O benfeitor espiritual declarou respeitar o argumento, informando, porém, que só mediante provas tangíveis ele ia permitir ele ia advogar a causa junto aos poderes de Jesus, né? Aos poderes celestes, aos poderes de Jesus. Trouxesse Fragoso a documentação positiva daquilo que verbalmente apontava e defender-lhe-ia a entrada no passo da eterna luz, no nosso lar, tipo nosso lar, né? Um lar de descanso, onde só vão pessoas caridosas, que fizeram bem, não é? Cirilo deu-se pressa a voltar à terra, voltou em espírito, né? E aflito,
extraiu as notas mais importantes com referência aos legados que fizera as associações pias, presentes e futuras, nas derradeiras honras do corpo, e retornou às pressas do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. Ele voltou em espírito, né? E aqueles documentos ele plasmou, né? Porque ele já estava morto, né? Ele plasmou os documentos para apresentar para a entidade espiritual que guardava a entrada do plano maior, a entrada tipo o nosso lar, né? Para os velhinhos ele leu: e retornou à presença do amigo espiritual, de quem leu em voz firme e confiante. Para os velhinhos de diversos refúgios, eu deixei 400 mil cruzeiros. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800 mil cruzeiros. Para a instalação de hospital de câncer, deixei 600 mil cruzeiros. Para a fundação do Instituto São Damião, em favor dos leprosos, deixei 300 mil cruzeiros. Para a assistência da infância desvalida, deixei 500 mil cruzeiros. Para meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terra, no valor de 1.200.000 cruzeiros. Em mãos do meu testamenteiro, deixei desse modo a importância de 3.800.000 cruzeiros para a realização de boas obras. Por isso que eu estou pedindo para entrar. Eu acho que eu tenho merecimento. Né? Isso eu estou falando por minha conta, não está no livro aqui. Em razão disso, perguntou ansioso, ele perguntou para o Espírito de Luz: não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O interpelado, porém, aclarou triste, né? Fragoso. É preciso, né, pensar, segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou porque não podia trazer. Ele ia morrer mesmo, não cabia dentro do caixão aquilo tudo. Ele deu, né? Isso não é amor, isso não é caridade. Quando vocês vão nesses lares espíritas fazer doações, desçam do carro, vão até lá, vejam as criancinhas, né? O sofrimento. Mas tem tanta gente que tem vergonha de ver uma criancinha sem braço. Que vergonha é essa, gente? Quem somos nós? Nós somos mortais. Vocês da alta sociedade não são nada, não representam nada perante os espíritos de luz. Estão aqui cumprindo dívidas e, ao invés disso, assumem mais dívidas ainda. Quem são vocês para não descer de um carro e ir lá fazer as doações? Não é? E foi isso que ele falou, que ele fez. Ele doou porque não podia levar, né? Você simplesmente deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo, né, que era esse que queria entrar de qualquer forma no plano espiritual, né? Ele fez muita caridade, fez porque ia morrer mesmo. Infelizmente, porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou, o Espírito de Luz rematou, né? Infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui, de conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro da nossa vida. Aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo. O livro está todo despedaçado. Para que volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens
que lhe foram emprestados pela providência. Porque tudo nós é emprestado, tudo. As casas, os carros, os terrenos, as Ferraris, as Lamborghinis, os carros de luxo, tudo nos é emprestado. Não vai caber no caixão, não. Vai ficar aqui. E não adianta você chamar o advogado na hora da morte e falar, vou deixar isso aqui para a instituição de caridade. Deixe antes, bem antes de morrer. Venda o seu Audi, venda o seu Lamborghini. Isso aqui vai para a instituição de caridade. Foi o que Madre Teresa de Calcutá fez. Caridade a vida inteira. Eu estou preparando uma palestra longa dela. Longa. Ela pegava os vendedores das bancas da feira, falou, olha, eu tenho aqui uma cebola, coisa, mas se a senhora partir no meio aqui, tira a parte estragada, tá ótimo. Ela levava. Isso é que Jesus Cristo pediu, pelo amor de Deus, né? Peço mais uma vez para essas donas de casa esvaziarem os guarda-roupas nessa época de frio, né? De madrugada tá 13 graus aqui em Uberlândia, ninguém suporta. Imagine lá em cima, lá no núcleo de Nazaré, que é alto, lá na saída do Prata, o tanto que essas crianças... Vocês têm vergonha de ver uma criancinha boca torta, sem braço, vítima da talidomida? Quem são vocês para ter vergonha? Pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Esvaziem seu guarda-roupa, os guarda-roupas cheios de toalha, cheio de roupa que trouxe lá dos Estados Unidos, da Europa, roupa de frio, que nem vão usar. Lá eles vão usar, né? Continuando aqui, eu até perdi aqui, ó. De conformidade com os ensinamentos. Infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro da nossa vida, aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina. E, ajudando-os a usá-los pela caridade verdadeira, você reconhecerá, com experiência própria, o desprendimento da posse. A morte obrigou a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar a ciência e dar com alma e coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces de renúncia. Esse é meu conto de hoje, né? E complementando mais uma vez aqui, gente, doem, não deixem, doem com amor, com caridade. Tem tanta gente precisando. Não queiram ir para as regiões umbralinas, é um lugar horroroso, horrível. E a maioria de nós iremos, não é? A verdadeira espiritualidade não envolve dinheiro. Eu deixei de frequentar alguns centros espíritas porque envolvia o dinheiro, né? Envolvia o dinheiro. Eu parei com isso porque o centro onde eu aprendi, onde o primeiro centro espírita de Belo Horizonte, entidade espiritualista Caminho à Luz, os médios compravam as velas, os incensos com o próprio dinheiro. Ninguém pedia nada para ninguém. Hoje você vê aí gente arrecadando dinheiro para comemorar o aniversário do mentor, fazer uma coisa, fazendo outra. Que é isso? Não é isso que Jesus pediu, não.
Eu parei de ir num centro espírita aqui porque eu via tanto rancor, em 2 centros espíritas, tanto rancor, tanta a aparência dos médiuns, né? Aquela aparência rude. Eu percebia, porque eu sou médium vidente pelos olhos e pela boca. Eu percebi, eu me retirava do centro. Até um amigo meu da polícia que me levou. Nunca mais eu fui. Ir lá sentar naquela cadeira para sentir aquela irradiação negativa, eles lendo o evangelho de voz baixa. Não, parei de ir. Eu faço minha evangelização em casa e prefiro divulgar pelo canal, porque a tecnologia hoje propicia isso, não é? Então vamos amar ao próximo, vamos fazer caridade. Antes de morrer, bem antes, no começo, comece a fazer caridades. Não seja igual essas pessoas ricas, fazendeiros, que estão no leito de morte, chama o advogado, ó, para fulano deixo isso, para fulano deixo uma casa, para fulano deixo aquela fazenda lá do Rio, fulano de tal, daquele Rio tal, para minha filha deixo isso, entidade, para a igreja católica vou deixar isso, para a igreja evangélica deixo isso. Ele não vai ele não está doando. Ele está deixando essa pessoa porque não pode levar. E não foi isso que Jesus Cristo pediu. É a minha palestra de hoje. Tá bom? Um bom dia abençoado para todos. Não vão fazer coisas erradas. Sempre orando, sempre pedindo aos espíritos de luz que abençoem. Né? Tá bom?